Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 45. Projetos de peças mecânicas. Vamos projetar e desenvolver nessa aula traçados de construções de um parafuso mecânico com rosca sextavada e sua porca correspondente, a mesma porca desenvolvida em aula anterior, ambos com utilizações estimadas em quase 100% nos campos industriais. Ao final, seus acabamentos conclusivos. Construindo parafuso mecânico. Sólido geométrico, seus derivados. Por que sólido geométrico? Vamos fazer uma pequena pausa para relembrar estudos feitos dos sólidos geométricos em aulas passadas, quando definimos os sólidos de revolução. O parafuso, ou os parafusos, são projetos derivados de sólido em específico do cilindro. É claro que sofreram modificações em seus formatos originais, para suas estilizações. Observe. Poliedro, sólido de revolução, movimento giratório. Relembrando, em matemática, engenharia e manufatura, sólido de revolução é uma figura sólida obtida pela rotação de um plano de curva em torno de alguma linha reta, ou um eixo, que situa-se o mesmo plano. O nosso cilindro é um sólido de revolução gerado através da rotação de um retângulo dos quadriláteros em torno de um eixo coincidente com um de seus lados. Daí surgiram os parafusos mecânicos, estilizados, claro, como citei, em tamanhos e formatos diferentes. Vejamos a seguir suas definições e exemplos. Parafuso mecânico, definições e detalhes. Vou fazer um pequeno resumo desse enunciado. O parafuso é uma peça mecânica feita de matéria dura ou metais reforçados, como ferro, aço, cobre, ouro e etc. Tem formatos cônicos ou cilíndricos dos sólidos geométricos, tendo como rosca em formato de espiral externa da base até seu topo, ou com intervalo a partir de um determinado ponto. Okay? Segundo fontes informativas, o parafuso foi criado há 400 anos antes de Cristo e mais adiante, com Arquimedes, há 250 anos antes de Cristo, desenvolvendo os princípios da rosca segundo publicações em enciclopédias. Bom, vejamos agora alguns exemplos de parafusos abaixo. Observe. Veja aí, parafusos com e sem porcas, certo? Esses mais fininhos são mais utilizados em armários de madeira, confecções em esquadrias de alumínio, para prender portas e portais. Tem aquele também ali que é aplicado mais em
para prender vaso sanitário, pias e etc, ok? Vejamos uma definição mais simples nesse mesmo slide. Observe. Parafusos são elementos de fixação que são projetados para 3 aplicações básicas: unir peças, ajudar peças com referência entre si e transmitir esforços. Os parafusos possuem 3 componentes. Observe a figura abaixo. Vejamos aí um parafuso, um belo parafuso, suas linhas de cota e os 3 componentes básicos: cabeça, corpo e extremidade. Ok? Estudos e projeções. Peças mecânicas. Parafuso mecânico. Observe inicialmente 2 modelos de parafusos, onde um dos quais iremos projetar a seguir. Veja o primeiro exemplo. E o segundo exemplo. Vamos projetar um desses 2 passo a passo a seguir, ok? Vamos lá. Derivados da circunferência e sólidos geométricos. Vamos desenvolver agora, passo a passo, o projeto e construção de um parafuso com rosca sextavada, com sua porca correspondente, dados suas medidas em centímetros para facilitar nossos entendimentos. Em seguida, seu acabamento, ou seus acabamentos, e conclusões finais. Vejamos, observe com atenção e siga meu raciocínio, ok? Primeiro passo, definir aí 2 medidas, certo? Vou traçar o primeiro retângulo no centro, retângulo dos quadriláteros, certo? Vou colocar mais 2 medidas do lado desse retângulo abaixo, e vou traçar mais 2 retângulos também do quadrilátero. Observe. Tracei aí, agora, nós temos 3 retângulos dos quadriláteros, ok? Bom, vou definir a altura total do nosso parafuso. Observe, nosso parafuso mede 16,9 centímetros. Bom, isso está na escala 1 por 100, certo? Bom, note que agora apareceu umas linhazinhas azul claro. Essas linhas estão definindo as mediatrizes dos 3 retângulos. Essa linha vai me dar origem ou ponto de referência dos 3 arcos que eu vou traçar a seguir da base do nosso parafuso. Observe, já defini o arco 1, arco 2 e arco 3. Esses pontos são pontos referenciais que vão me auxiliar com raios definidos para eu traçar a base do nosso parafuso. Observe os arcos a seguir. Observe. Aí, arco 1, arco 2 e arco 3. Então já tracei a base do nosso parafuso, a princípio. Ok? Bom, vou colocar agora mais um outro retângulo. Observe para cima. Defini a medida, 3,6 ou 2,6, certo? E vou definir ou traçar um outro retângulo sobre esse retângulo maior. Observe aí. Então nós traçamos até agora 4 retângulos e 3 arcos, certo? Bom, vou definir agora uma sequência de retas paralelas. Isso vai me dar origem à nossa rosca. Observe. Botei a medida do lado direito da cota do parafuso e vou definir agora uma sequência de retas paralelas, com intervalo de 0,5 centímetros uma da outra, e o lado esquerdo, do lado desse ângulo de 60 graus, 2 retas paralelas verticais, ok? Bom, agora eu vou definir sobre essas retas paralelas a minha rosca, a rosquinha, como se fosse uma escadinha. Observe, ela saiu do ponto mais para dentro do nosso 4º retângulo, certo? E vou colocar essa mesma rosca, essa mesma escadinha, do lado direito, saindo mais da extremidade do nosso retângulo. Observe.
Então observe que eu peguei a mesma rosca do lado esquerdo e coloquei do lado direito. Só que o lado esquerdo ela está um pouco mais para dentro do nosso retângulo, da parte superior, e o do lado direito está um pouco mais para a extremidade do nosso retângulo superior, ok? Do nosso quarto retângulo. Agora eu vou definir a nossa rosca. Observe, como se fosse uma escadinha. São retas paralelas, inclinadas, observe. Todas em diagonais, observe. Estou definindo aí a nossa rosca, ou seja, a rosca do parafuso. Certo? Pronto, fechei lá em cima o limite do meu parafuso. Vou agora colocar mais um quinto retângulo lá em cima para fazer a parte final do nosso parafuso. Observe. E vou definir agora o arco 4. Observar o arco 4, que vai me dar um raio para fechar a parte superior do parafuso. Como se fosse a tampa do nosso parafuso. Observe. Tracei lá o nosso arco e fechei o nosso parafuso. Está aí o nosso parafuso definido, certo? Com rosca sextavada. Do lado esquerdo dele, aliás, do lado esquerdo nosso e direito dele, eu vou traçar a nossa porca, ou seja, uma porca hexagonal que já vimos na aula anterior, que compartilha desse trabalho. Vamos lá. Observe aí, uma porca hexagonal, onde seu lado é a mesma medida do raio, já vimos isso na aula anterior, ok? Está aí nossa porca definida, sendo definida, certo? Com suas medidas, seus raios, pronto. Então aí nossa porca já em primeira etapa, ok? Pronto, já fizemos nosso parafuso com todas as medidas cotadas corretamente, sua porca correspondente. Agora vamos dar um acabamento. Primeiro acabamento, observe. Tirei aí as medidas, dei um acabamento no parafuso e também na nossa porca, certo? Para finalizar, vamos cromar esse parafuso para ficar mais bonito. Vejamos a seguir. Observe. Pronto. Está concluído aí o nosso parafuso com rosca sextavada e a nossa porca hexagonal, ok? Espero que você tenha entendido e a seguir vai ter uma tarefa para você aí. Vamos lá, ok? Atividades. Para fixar mais nossos estudos, gostaria que você projetasse esse parafuso que vou postar agora. Ele é semelhante ao anterior, com sua porca correspondente, em duas escalas diferentes. Uma na escala 1 por 100, que é essa aplicada nele, e outra na escala básica 2 por 1, vistos na aula 39, esse assunto, ou seja, 2 vezes maior que o original, ok? São dois exemplos, todos dois, cada um com sua porca correspondente, ok? Fica esse desafio aí para você. Bom, lembrando que, segundo a ABNT, Associação de Normas Técnicas Brasileira, toda peça mecânica é cotada em milímetros, mas para facilitar nossos traçados feitos à mão, em pranchetas ou mesas como suporte adaptados, e com nossos materiais básicos, compasso, esquadro, régua, escalímetro, você pode desenvolver em centímetros para facilitar seus traçados, ok? Boa sorte e obrigado. Espero que tenha entendido e gostado do nosso assunto. Observe nosso parafuso. Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!